isso aí, galera. Bora lá para mais um React. E eu tinha prometido que nós íamos fazer um react de algum corte desse debate aqui, tá? Um debate entre o Davi Decache, que é economista do PSOL, meu amigo, e o Alberto Cantalice, que é advogado, dirigente partidário do PT, enfim, uma figura que há pouco tempo a gente estava aqui reagindo ao Breno, né? Que é um cara que eu tenho o maior respeito, enfim, é um cara que é petista até onde eu sei, enfim, eu uso ele sempre para dizer que tem gente boa no PT. Se de um lado tem Breno Altman no PT, do outro lado tem Alberto Cantalice, né? O Alberto Cantalice que poderia estar fácil aí no Novo, no PSDB, sabe? Então assim, é o que tem de pior no PT, tá? E o PT é um troço muito grande, tá, gente? Assim, eu não sou antipetista, eu sequer me classificaria como um opositor do Lula, vai? Muita gente nem vai gostar disso que eu tô dizendo. Eu costumo dizer aqui no canal que a gente tem a liberdade de criticar o que tem que ser criticado e elogiar o que tem que ser elogiado, tá? Embora, no campo econômico, eu tenha sido, que é o principal dos campos, porque determina todo o resto, mais crítico do que qualquer outra coisa, porque eu acho que a gente tem que criticar, tá? Até para tensionar, até para a gente conseguir superar, né? Eu também acho que é necessário superar o PT, mas não quero me colocar como candidato a ficar com o espólio do Lula, acho que não tem envergadura política para isso. Respeito quem isso faz, né? Mas não é o que eu faço, né? Eu procuro ser bastante crítico, sobretudo as medidas neoliberais do PT, e eu vou continuar fazendo isso, tá? Mas eu quero dizer assim, eu tenho conhecidos dentro do PT, grupos que são bastante críticos também querem superar, só que são grupos minoritários dentro do PT, e eu não guardo esperança que o PT vai mudar a partir desse debate. Eu faço esse debate crítico mirando a sociedade, e não os quadros do PT. Tá? Mas sem mais enrolação, vamos ver aqui, porque o Davi, tá? O Davi é um macroeconomista, tá? Não sei se ele se classifica assim, mas ele trata centralmente de macroeconomia. Tem um livro do Davi sobre MMT, não é só dele, ele é um dos organizadores, autores do texto, que basicamente trata de macroeconomia, então eu gosto de falar que ele é um macroeconomista, tá? E ele é bastante crítico, assim como eu, da economia que está sendo tocada pelo PT. E isso lhe custou o seu cargo na assessoria econômica na Câmara, um cargo que ele já tinha há muitos anos, ele que era assessor econômico da bancada do PSOL em Brasília. Tá? E isso lhe custou o seu cargo a partir do que ele disse ter sido uma articulação capitaneada pelo Guilherme Boulos. Então o Davi, já bastante crítico, agora além de fazer a crítica à economia do governo Lula, também vem fazendo uma crítica a essa patrulha que quer acabar com a independência do PSOL e transformar o PSOL num partido apenas para referendar as ações do governo Lula. Não que eu veja problema no PSOL ser base do Lula, é uma coisa acordada. Mas ser base é uma coisa, outra coisa é balançar a cabeça para tudo sem fazer o debate crítico. E o debate crítico tem que ser feito, até para que a gente consiga influenciar no rumo, não fique apenas uma frente ampla que só é capitaneada pela direita. Eu acho que dentro dessa frente ampla tem que ter gente de esquerda dizendo não é para lá que deve ir, é para lá que a gente deve ir. Sem mais enrolação, vamos pro corte. Porque é inadmissível a pessoa chegar aqui e mentir dessa forma. Isso é mentira. Isso é mentira. Qual parte? Parte que não teve ataque ao BPC. Teve um ataque ao BPC que era pra pessoa. Eu já falei aqui, eram mudanças de regra, porque eles estão na narrativa que é covarde, é uma narrativa covarde, que é falar que eles estavam caçando benefício de criminoso, que estava fraudando o PPC. Isso é mentira. Se você tem dois benefícios na família, uma pessoa idosa e a outra com deficiência, e você tira de uma das duas, e essa pessoa é criminosa, ela tá fraudando o BPC? Não tá, pô. Então isso é mentira. Isso é artiloso. Sempre fizeram isso com Bolsa Família, agora fizeram com o BPC. E aqui eu tenho a prova. Eu acabei, Cantalice, eu acabei de compartilhar no meu Twitter, tá? No X, a nota do Cefez. O Cefez é o Conselho Federal de Serviço Social, é uma entidade de esquerda pra cacete. Perfeito. É a maior autoridade no assunto nesse país. Vilela, se você puder ler, por favor, porque senão a gente fica aqui num papo de maluco. Repúdio ao ajuste fiscal do governo federal, PL 4614 de 2024. Serviço Social e entidade alertam cortes do BPC, geram fome. Aqui tá o...
o recorte dele aqui, ó. Tá bom. Sabe o que isso quer dizer? Que a entidade, você tá se comportando igual os negacionistas. Igual os terraplanistas, pô. Isso aqui é fato. Isso aconteceu. O governo volta atrás, porque ele perdeu o debate na sociedade. Porque mexer com pessoa com deficiência é inadmissível, independente de viés ideológico, inclusive. Se eu estiver aqui falando com uma pessoa de extrema-direita, é capaz dela falar o seguinte, porra, nisso daí eu não topo, não. Porra, aí é sacanagem. Então, isso aconteceu, e isso fortalece, sabe o que? O fascismo. Sabe por que fortalece a extrema-direita isso? Porque a pessoa, o povo, já tá sem esperança. O povo já tá ferrado. Aí um governo que deveria atender as necessidades imediatas da classe trabalhadora, faz o quê? Ataca os mais pobres, os mais ferrados dessa classe trabalhadora. Isso gera desânimo, isso gera frustração. E por isso que não só no Brasil, mas no mundo, a extrema-direita cresce. Aí o ponto do Davi tá certíssimo. Primeiro que sim, houve ataque ao BPC. Gente, não preciso falar disso, tá? A explicação que ele deu aí, tipo, não tem o que o Thalys falar. Então houve sim um ataque, e houve sim uma narrativa que eles tentaram construir de que não era um ataque, era apenas para corrigir distorções e fraudes. Que evidentemente também havia ali. Mas não era isso que estava sendo proposto. Da mesma maneira que, sim, o novo teto de gastos é um ataque aos pisos constitucionais de saúde e educação. Nós já falamos várias vezes isso aqui, embora isso não esteja explícito na maior parte das vezes, porque em algumas, inclusive, isso está explícito. Então tem fala, por exemplo, da Tebet falando disso abertamente. Mas mesmo para quem não entende esse discurso como explícito, é simples, né? A regra que se tem hoje é de um crescimento na ordem de 100%, né? Não chega, mas assim, para resumir, tá? Para ficar didático. Porque não é exatamente isso, mas se a arrecadação cresce 10, o piso de saúde e educação deve crescer 10, tá? Só que qual é o negócio que está imposto por a nova regra fiscal do Haddad? Se a arrecadação cresce 10, o crescimento da despesa pode ser no máximo 7. Tá entendendo? Então, se você tem uma regra geral que diz que se cresceu 10, só pode crescer 7, como que saúde e educação continuarão crescendo 10? Isso, inevitavelmente, vai fazer com que saúde e educação comece a engolir os outros orçamentos, até que vai paralisar a máquina pública. Então, em algum momento, isso é óbvio, isso é a matemática mais elementar, mais básica possível. Em algum momento, o governo vai ter que optar entre o arcabouço fiscal ou os mínimos constitucionais de saúde e educação. Eles não têm como conviver juntos. Isso pode dar certo por algum tempo, enquanto eles vão engolindo outros orçamentos, né, até um ponto que isso vai se transformar em algo insustentável. Já tem até cálculo disso, o Davi inclusive apresenta isso no debate, tá? De qual é o momento X onde, olha, daqui em diante não tem mais como ter as duas coisas convivendo. Então há sim um ataque. Tá? Não tem o que a gente dizer. Há sim um ataque. Como houve a BPC, há sim aos pisos constitucionais de saúde e educação. E o que o Davi está falando também é rigorosamente certo na medida que um dos motivos da baixa popularidade do Lula, né, eu acho que o central é a questão econômica. A inflação de alimentos está muito alta, embora a gente tenha um emprego formal em máximas históricas, a informalidade é muito grande, o desalento é muito grande, não há uma percepção de melhora sensível na vida dos mais pobres. Não há. Tá? Há uma melhora residual, né, pontual, mais em alguns lugares do que em outros. No geral, os dados da economia são bons, mas é muito difícil das pessoas, sobretudo as mais pobres, perceberem isso. Então esse é o ponto central. Mas tem um outro ponto, que eu também tenho me dedicado aqui a insistir. A direita, seja no debate público, seja na atuação no executivo e no legislativo, ela luta pela sua pauta. Então aquilo que ela diz no discurso, ela tenta fazer. De uma maneira torta, de uma maneira enviesada, de uma maneira mentirosa em algumas vezes, mas ela tenta fazer. Percebe? Então assim, eles vão lá e vão tentar pautar, tirar as armas do Lula, dos seguranças do Lula, por exemplo, que nem fizeram na última semana. Sabe? Eles vão tentar pautar aquilo que eles estão comunicando na sua estratégia de comunicação. Não é o que o governo Lula faz. O governo Lula se elegeu com uma determinada estratégia de comunicação, com um determinado viés, mantém a sua base ainda com esse viés, mas a sua ação política, seja do executivo, seja do legislativo, não vai nessa mesma direção. E aí você fica numa catatonia. Entende? Por exemplo, o governo Lula se elegeu falando em expansão do gasto, em retomada do investimento público,
né, em reversão das privatizações. E qual é a prática parlamentar? Abriu mão de lutar pela Eletrobras, impõe um novo teto de gastos, restringe o aumento do salário mínimo, restringe o acesso ao BPC. É o oposto ao discurso, entende? Isso cria problemas. Então vejam, não é que eu estou dizendo que o problema é de comunicação, porque não é. O problema é que a comunicação comunica uma coisa que o governo não está fazendo, entende? Aí você diz, o problema é de comunicação. Não, o problema não é de comunicação, o problema é de ação do governo. Só que a estrutura comunicativa do governo, seja na eleição, seja agora, não condiz com a prática econômica do governo do que ele está pautando no Congresso. Aí você junta com uma melhora econômica que é apenas residual, que não impacta significativamente a vida dos mais pobres de maneira mais flagrante, com uma catatonia na comunicação, porque a comunicação comunica uma coisa, a ação comunica outra, e você está empurrando as pessoas pro colo da direita, gente. Então veja, isso não é ser antipetista, ser antilulista. Isso é tentar entender o que está acontecendo. Entende? Basicamente é isso que a gente está procurando fazer aqui. Eu quero te fazer uma segunda pergunta. Entrando no tema do pacote fiscal de 2024. A gente tem uma luta aí contra a escala 6x1 da classe trabalhadora. É trabalhador que ganha entre 1 e 2 salários mínimos, na maioria dos casos. Então, motorista... Então, mas você quer fazer a pergunta, espera a tua vez. Você guarda a sua pergunta. Deixa então. a tréplica dele. Não, essa é a sua tréplica. Agora vamos para a última pergunta desse bloco agora do Alberto. Vamos lá. Pergunta minha? É a terceira pergunta. Veja bem, você está dizendo, ao você fazer essas afirmações, ainda mais dizer que, na verdade, quem está mentindo aqui é você. Eu não tenho, eu li essa coisa do conselho. Eu acho que todas as entidades de classe, elas são diferentes do governo, tem mais é que fazer pressão. Faz parte do jogo democrático, da sociedade civil. Nós somos um partido de trabalhadores com vários sindicalistas, e os sindicalistas não pensam igual quem está no governo. Porque diz o seguinte, o Nelson Werneck Sodré, o nosso general, que foi um dos caçados do golpe de 64, um dos maiores historiadores brasileiros, dizia o seguinte: no papel é fácil. No papel é fácil você falar. Outra coisa é você fazer no concreto. Mas tem que propor, viu, Catalista? Também acho que não é fácil, porque o que eles acusam, quem faz a crítica que eu faço, ou que o Davi faz, ou que tantos outros fazem, isso é o que dá pra fazer. Mas não estão tentando fazer nada diferente. Isso que me incomoda profundamente. Saca? É o Corolla lá do... Como é que... Foi oferecido pro Jones fazer campanha para ele se eleger. Como é que eu tô... Tá entendendo? É isso, assim, Entendeu? Tá, mas o que tá sendo feito? Qual o enfrentamento tá sendo tocado? Qual a luta que tá sendo tocada? Tá sendo feito alguma coisa? Ou o governo já tá mandando assim pro Congresso? Corolla do Calejão, obrigado, chat. Entendeu? É o Corolla do Calejão. Mas você não se elege nem vereador. Então você não pode fazer nada. Tá, mas vocês que estão no poder estão lutando, caceta. Tá entendendo? Vocês estão lutando. Vocês estão indo pro enfrentamento. Mas não dá pra enfrentar. Bom, se você nem enfrentar, você capitula antes da guerra. Eu também acho que não dá pra fazer tudo. É lógico, mas tem que tentar fazer alguma coisa. Entendeu? Porque aí cai de novo naquilo que eu falei. A direita não consegue a maior parte do que ela tenta. Mas ela sinaliza pro seu público que tá tentando. Que tá pautando. Que tá brigando. Enquanto que a gente sinaliza uma coisa, enquanto governo, né, pra esquerda, mas a briga é outra. E aí não fecha. Sabe? É isso, entendeu? O povo tá vendo. Produzir e colocar em movimento. Então você tá dizendo... outra coisa, Davi. Você acha que... eu vou ler o PL pra você depois. Que não há compromisso das esquerdas com a causa do 6x1? Pergunta? Uhum. Mas já terminou a pergunta? Já terminei. Então vamos lá. Bom, ele não respondeu e emendou com uma outra pergunta. Vamos ver agora. 6x1. Que também o governo tá fazendo corpo mole, vai. Eu nunca vi ninguém negar, ao contrário, quando vem uma pergunta, quando vem uma declaração, não, a gente apoia, tudo certo. Mas no mínimo um corpo mole, vai. É óbvio que é compromisso da esquerda, eu não falei isso em nenhum momento, tá? Vamos lá. Eu sugiro que as pessoas leiam o PL 4614 de 2024. Isso daqui não é interpretação, é o que aconteceu. Um ataque ao BPC, que foi rejeitado pelo Congresso, um ataque enviado pelo governo federal. Perfeito? Isso daqui não é interpretação, não é uma divergência, é um fato, tá? Então, com fatos,
você não pode questionar, isso é negacionismo. Perfeito. Escala 6x1. Certo. Vamos lá. Então a gente tá falando aqui, escala 6x1, de trabalhador que tá ferrado, que tá sofrendo. É o garçom, é o motorista de ônibus, é a trabalhadora doméstica. Tá? Essas pessoas estão sofrendo muito, elas não têm tempo pra ficar com a família, porra. Entendeu? Quem é crente não tem tempo pra ir pra igreja no domingo porque tá trabalhando no domingo. É horrível essa escala. E sabe o que o governo deu pra essas pessoas no final de ano de presente de Natal, em dezembro de 2024? Essas pessoas também ganham o abono salarial, que é quase um 14º. Que é o que ajuda a pessoa a comprar um pouquinho mais de ceia, ter um tender ali melhor, entendeu? Comprar um refrigerante, uma cerveja, fazer um churrasco do final de ano, se reunir com a família. Não é isso? Né? Todo mundo gosta do abono salarial que ganha. É um alívio no final do ano. O que vocês fizeram, Catalice? O que vocês fizeram? Vocês tiraram o abono salarial das mesmas pessoas que estão na rua contra a escala 6x1, de todos os trabalhadores que ganham entre 1,5 e 2 salários mínimos com um período de transição. Ou seja, daqui a Tudo isso foi demandado pela regra fiscal criada pelo Haddad. E não está nesse trecho aqui, mas no debate o Davi explica, e eu expliquei várias vezes aqui no canal. O Congresso Nacional deu para o Lula uma grande chance, tá? Quando derruba o teto de gastos, exige que seja proposta uma nova regra fiscal, tá? Mas não determina, dá um prazo, tem uma PEC da transição, que ajudou inclusive nos bons números econômicos do início do governo Lula, e o PT e o Haddad, o Lula, poderiam ter construído uma regra fiscal que não fosse tão restritiva. O novo arcabouço fiscal é melhor que o teto de gastos do Temer? É. Mas, gente, o teto de gastos do Temer ele era tão ruim, mas tão ruim que ele era impraticável. O que foi a avaliação que eu fiz na época? Gente, o novo arcabouço fiscal do Haddad é pior que o teto do Temer, foi o que eu disse na época. Sabe por que eu disse isso? Porque o teto do Temer era tão ruim que ele era impraticável. Não dava para executar aquilo. Como aquilo era impraticável, necessariamente aconteceria o que já estava acontecendo, os furos no teto. Porque ou você furava o teto ou paralisava a máquina pública. Ou seja, o teto do Temer não tinha como ser aplicado. Tá? Ele era tão ruim que ele era impraticável. Então ele seria derrubado de qualquer maneira, porque não dava para executá-lo. Tá? O arcabouço fiscal do Haddad, você olha, você vai dizer assim, não, mas ele é melhor, porque prevê aumento do salário mínimo, prevê aumento do investimento público, tá? Mas ele também é extremamente restritivo. E o que é pior? Ele é praticável. Ele não é praticável junto com os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Uma hora eles vão esbarrar, como nós falamos antes. Mas o plano é, creio eu, derrubar os mínimos constitucionais e manter o teto de gastos, né, que é esse novo arcabouço fiscal. Então vejam por que eu classifiquei o arcabouço fiscal do Haddad pior do que o teto de gastos do Temer. Porque o teto de gastos do Temer não dá para executar. Ele necessariamente cairia, como já estava caído, todo furado, porque não dava para praticar. O arcabouço fiscal do Haddad sendo praticável, ele coloca uma porção de amarras que obriga a atacar a BPC, que obriga a reduzir o aumento do salário mínimo, que obriga a atacar mínimos constitucionais de saúde e educação, que limita fortemente a capacidade do governo crescer. Tipo, o governo não pode fazer o que fez nos outros governos Lula, que produziram números melhores de crescimento porque tinha uma expansão maior do investimento público. Nada disso está permitido pelo novo arcabouço fiscal, mas, no entanto, ele é praticável. Basta derrubar ali os mínimos constitucionais, basta atacar a BPC, ele vai indo. Pode durar no tempo. Nesse sentido, ele é pior. Percebem? Porque o outro não ia acontecer, como já não estava acontecendo. Né? Seria suspenso e nós não teríamos uma regra desse tipo. Esse está acontecendo e cada ano será pior que o ano anterior. Cada ano, enquanto vigorar o novo arcabouço fiscal, o governo, para continuar crescendo 2%, 3%, que é o que está crescendo, vai ter que estar inovando, vai ter que estar achando espaço fiscal em lugares diferentes. E a margem para achar esse espaço fiscal é cada vez menor. Tá? E o governo perdeu uma grande oportunidade, porque poderia ter criado outra regra fiscal no momento que é o ideal para fazer esse tipo de mudança. O governo Lula acabou de ser eleito, você tem uma margem política melhor, é a hora de fazer a proposta mais arrojada. E o Senado deu essa chance. A dar inclusive um prazo para que o Haddad encaminhasse.
E o Haddad encaminhou uma regra altamente restritiva. Quer dizer, não houve a luta, não houve enfrentamento. Eles dizem, mas era o que dava para fazer. Mas vem cá, vocês tentaram fazer outra coisa? Não, gente. Não. E aí não adianta criticar a gente que está falando isso. Porque o reflexo disso é a crise de popularidade. Que todo mundo avisou. Se vocês voltarem aqui nos vídeos aqui do canal, o que eu estava dizendo quando a gente ficou sabendo qual seria a regra fiscal do Haddad, a gente falou, olha, vai dar merda, e a merda tá dando. Agora não adianta xingar a gente, entendeu? Não adianta xingar a gente. Não. Mas aí eu concordo com o Davi, isso inclusive alimenta o bolsonarismo, que é o fascismo brasileiro. Porque tu potencializa a desilusão. E eu tenho insistido nisso. O neofascismo bebe na desilusão. Porra, acreditei no Lula, achei que era a última esperança. Porra, olha a merda aí, agora perdi aqui o BPC do meu filho. Por causa da minha sogra que mora aqui em casa, sei lá, da minha mãe. Entendeu? É isso que acontece, gente. Há um tempo, todo mundo nesse país que ganhava bônus salarial e recebe hoje entre 1,5 salários mínimos e 2 salários mínimos vai perder o abono. Ou seja, vai continuar com a escala 6x1, só que sem abono. A vida piorou, pô. Você vai negar isso? Não vai negar porque não pode. Porque isso foi aprovado. E sabe por que isso foi aprovado, Cantalice? Porque o novo arcabouço fiscal enviado pelo Haddad ao Congresso, no qual ele tem grande orgulho, ele nunca falou isso que você está falando, que isso foi o melhor que ele conseguiu fazer, que ele queria fazer, que ele queria gastar mais. Ele tenta se posicionar como um ministro que pratica austeridade. Ele é muito elogiado pelo André Esteves do PTG. Você não espere que eu me junte ao André Esteves para elogiar o Haddad aqui. Tá bom? Você não espere isso. O novo arcabouço fiscal, depois eu vou explicar pra você, Cantalice, porque você erra sistematicamente sobre a lógica do novo arcabouço fiscal, é um teto de gastos. Como todo e qualquer teto de gastos, ele força cortes de gastos, principalmente em saúde e em educação, e também em políticas associadas e atreladas ao salário mínimo. Por isso que o BPC está sendo atacado, porque ele é atrelado ao salário mínimo. Por isso que no futuro a Previdência Social será atacada. Tá? E os pisos da saúde e da educação serão atacados. Perfeito? E eu concluo aqui dizendo o seguinte. A luta contra a escala 6x1 exige algo que é fundamental na política, que é a mobilização. É jogar o Congresso na parede. É assim que se vota no Congresso. É assim que se luta. Você tem que... Perfeito, perfeito. Vocês lembram há poucos dias, gente? Aquele áudio vazado lá do Ciro Nogueira, né, lá com as dondocas da Faria Lima lá, que tava preocupada que todo mundo ganha acima de 600 mil por ano, não quer ser taxado. São, né? E aí o Ciro disse, olha, não tem como não aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil. Não tem como. Por que não tem como? Porque 80% do Brasil aprova isso. Sabe, isso depois, ano que vem tem eleição, a galera tem que renovar seus mandatos lá em Brasília. Sabe, eles têm medo do povo, da opinião pública. Então você tem que jogar com isso. Você tem que jogar com isso. Entende? Não dá para ficar numa política que até deu certo, entre muitas aspas, na primeira passagem do Lula, de esquecer a negociação colocando o povo como agente político ativo do debate público e fazer esse debate apenas com quem tem mandato. Não dá. A primeira passagem do Lula era um mundo de expansão, mundo crescendo rápido, sem graves crises externas. Dava para estabelecer alguma conciliação, tá? Que nem foi tão boa assim, mas vai muito melhor do que está sendo hoje, por causa dessa condição. Essa condição não existe mais. A gente está no mundo em guerra. É uma nova guerra fria, é uma guerra comercial que pode desembocar para uma guerra bélica. Um mundo que não cresce, ao contrário, um mundo em crise econômica. A luta de classe está muito mais exposta porque os antagonismos de classe ficam muito mais expostos na crise. Então agora aquela política que já era altamente limitada quando a condição era favorável, ela não cabe mais. Não cabe. E eu acho, sinceramente, tá chegando perto da eleição, a água começa a bater na bunda, começa a ganhar força dentro do PT a turma que sabe disso que eu tô falando. Que é minoria dentro do partido. O Lula já disse que vai ser candidato. Melhor, porque eu vou dizer, se o Haddad é candidato, é lógico que eu não voto nem faço campanha pro Tarcísio. Isso é lógico, tá? Né? Porque eu fiz um tweet dizendo isso lá, puto da cara, e eles vão usar sempre isso contra mim, é lógico. Mas se o Haddad é o candidato, eu não saio de casa para votar.
Porque isso é perder antes de começar. Se o Haddad for o candidato, eu não saio de casa para votar. Ou no máximo saio, digo no segundo turno, né? No primeiro turno sempre vai ter a outra opção, mas no segundo turno não saio de casa para votar. Porque a morte é certa. A derrota é certa. Entende? Porque aí não há vitória que garanta a vitória. Até na vitória a gente vai ser derrotado. Então a derrota é certa. E eu acho que vai mudar alguma coisa agora pro final, porque a água tá batendo na bunda. E se o Lula quer ser candidato, ou ele começa a sinalizar com as suas medidas algo que é aquilo que ele faz a sua campanha se baseando, ou ele também não vai se eleger. Não interessa que o Bolsonaro não tá aí. Não interessa que o Lula é o candidato mais forte. E eu acho que ele é o candidato mais forte. Mas se tudo continuar no ritmo que tá, a desilusão vai ser muito grande. E eu acredito que a turma que hoje é minoritária dentro do PT e tá dizendo vamos parar com essas merda, comece a ganhar espaço. De maneira oportunista, de maneira eleitoreira. Não de maneira estruturada para que um outro mandato seja de fato diferente. Não acho que seja isso. Tá? Mas alguma coisa vai começar a ser entregue se eles quiserem ganhar a eleição. Senão eles não vão ganhar a eleição. Pressionar, você tem que enviar um negócio e cobrar, porra, pra chegar pro deputado e falar assim, ó, meu irmão, você vai votar contra ou a favor? E botar o negócio pra andar. É assim, é com pressão em cima do Congresso. Não é no gabinete às portas fechadas. Né? A gente conhece muito bem Gramsci, é o marxismo, não é isso? Ou o marxismo é você tratar tudo em portas fechadas. Isso tá acontecendo como deveria? Essa mobilização e essa pressão em cima do Congresso? Não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Há um compromisso, mas há um compromisso maior com a conciliação, com a paz e a harmonia ali com o Congresso Nacional, enquanto o povo tá ferrado. Entendeu? Vocês não pressionam o Centrão. Nunca pressionaram, em nenhum momento teve uma política. Gente, assim, a metade dos deputados do PT são do Centrão. O que tem de prefeito, vereador, deputado do PT pelo Brasil todo, que é de direita mesmo, não é aqueles que falam que é de direita, mas não é, ou pode ser, como pode não ser, sei lá, tem um debate. Não. Direita mesmo. Aqui na minha região tem vários prefeitos, vereadores. Na sua também tem. Na sua região também tem. Tem vários. Desculpa dizer isso, mas metade dos deputados do PT são o Centrão. Vocês já viram da base do governo quantos que votaram a favor, né, do prosseguimento do processo de anistia na Câmara, gente? Que eles conseguiram lá, ou supostamente conseguiram lá as assinaturas. Vocês viram quantos são da base do governo? Tá? Então, assim, desculpa dizer isso, mas boa parte do PT é o Centrão. Mas é aquilo que eu falei, o PT tem muita gente boa também, tá? Tem muita gente boa, tá? Eu tenho o maior orgulho de ter feito campanha caminhando junto com o Olívio Dutra. Naquilo que provavelmente foi a última campanha do Olívio Dutra. Né? Há 3 anos atrás, quando eu fui candidato a deputado, e o Olívio foi candidato a senador. O maior orgulho que eu tenho na minha vida é ter caminhado junto com o Olívio Dutra. Tá? Mas infelizmente nem todo mundo no PT é Olívio Dutra. Econômica pró-povo, você vai ter que me dizer uma, queria só uma, em que o governo federal mandou pro Congresso e perdeu. Mandou pro Congresso e não conseguiu aprovar. Boa, Renato Freitas, eu até parei aqui, o chat lembrou aqui, o Renato Freitas é o grande cara hoje do PT. Tá? O cara que eu vejo maior potencial dentro do PT é o Renato Freitas. Tá? Mas é aquilo, o Renato Freitas só pode ter a vitrine que tem, o mandato, que inclusive constantemente é ameaçado, porque ele está no PT, ele está no partido que consegue buscar esses espaços, na democracia burguesa. Que não permite partidos radicais participar desses espaços. Bem lembrado, chat, tá? Renato Freitas, anotem esse nome. Esse é um cara que a gente tem que apoiar. Todas as políticas econômicas enviadas pelo governo federal ao Congresso foram aprovadas, porque eram antipovo. É novo arcabouço fiscal, é o pacote fiscal pra ferrar salário mínimo, é o pacote fiscal pra ferrar BPC, é o pacote fiscal pra ferrar bônus salarial. Porra, aprovou tudo. O Haddad mesmo falou que a relação dele com o Congresso é ótima. São palavras do Haddad. Ele aprovou tudo que ele quis. E aí eles ficam com a desculpa porque é um jogo duplo. Aqui é um jogo duplo. Aqui o que acontece no governo atual é um jogo duplo. Isso daí todo mundo sabe. Então tem divisão de tarefa. Sim, Flávia, é isso. Mas da mesma maneira que se voltar aqui, você vai ver eu dizendo que é o grupo minoritário. Eu não estou escondendo isso.
quem é que manda no PT, qual é a maioria do PT. Ao contrário, eu tô dizendo é minoritário, mas eu gosto de lembrar que tem gente boa assim. É só isso que eu gosto de fazer. Policial bom, policial mau. Policial mau vai lá no BTG, o Galípolo, presidente do Banco Central indicado pelo Lula, e fala assim, ó, a gente tem compromisso com ortodoxia econômica, com neoliberalismo. Nós só vamos gastar o que recebemos. Nós vamos ter compromisso fiscal. Nós vamos ser mais austeros que o Bolsonaro. O tempo acabou, tá? Só dar uma concluída. E aí eu concluo dizendo, e aí tem um policial bom que fala, não, nós somos contra tudo isso aí. Nós somos contra a austeridade fiscal, nós somos contra a alta taxa de juros, nós somos contra mexer no BPC. Perfeito o que o Davi tá falando. E isso, gente, cria o tal problema de comunicação. Tá entendendo? Porque, peraí, quem é que tá falando a verdade? Peraí, qual é o discurso? O discurso tem a ver com a ação? O discurso de hoje é o mesmo da campanha? Entendeu? E aí isso se torna, na visão de muitos petistas, um problema de comunicação, que não é, gente. Porque não tem como dar certo a comunicação, porque a política tá errada. Esse é o ponto. Se é policial bom, policial mau, isso tá manjado. Só que aqui, Cantalice, eu vou trazer pra você dados e fatos. Que você tá mentindo. E tudo que eu tô botando aqui, depois eu vou colocar na minha rede social pra provar que você mentiu. Roberto. Olha só, eu acho, estou falando, não sei se as pessoas não conseguem ver o cenário, eu acho que o cenário aqui contaminou o nosso companheiro Davi Decache e ele agora resolveu entrar na futurologia. Perdidinho. Futurologia. Porque ele está dizendo que o Haddad vai fazer, que o governo vai fazer, que não sei o que não vai fazer. Quer dizer, como é que ele está antecipando uma coisa que ninguém nunca disse? Ele está antecipando, na visão dele, coisas que não foram ditas por ninguém. E quando foi dita pelo Seron, como está escrito na matéria, foi em meados do ano de 23 e nós estamos indo para meados de 25 e não foi resolvida. Porque Entendeu? Olha só como é grave. Depois eles não entendem por que estão com crise de popularidade. O que o Davi disse, olha, o arcabouço fiscal do Haddad é incompatível com a manutenção dos pisos de saúde e educação. É incompatível, porque um cresce na ordem dos 100% e o outro cresce, e o outro que é o geral cresce na ordem dos 70%, um vai engolir o outro. Isso é matemática básica. Então ninguém do governo precisa dizer, embora vários já estejam dizendo. Aí vem o Catalice e diz, não, mas olha só, isso não aconteceu. Você está fazendo futurologia. No ano passado já dizia isso, até esse ano não aconteceu. Entende? Aí o que vai acontecer? Mais um ano, dois. Quando acontecer o que o Davi está falando, porque é óbvio, ululante, que vai acontecer, fica todo mundo que está dizendo isso agora, que nem o Catalice aqui, de calça curta. Tá entendendo? De calça curta. Vão ficar. Gente, o povo tá vendo, o povo não é burro, gente. Me incomoda muito essa estratégia de achar que o povo é burro. Me incomoda, cara. Entendeu? Não é exercício de futurologia. É a matemática mais elementar. Entende? Não tem como não acontecer isso. Isso vai acontecer. Ou cai o teto de gastos, ou cai os pisos constitucionais. Os dois não convivem no tempo juntos. É a matemática mais elementar, mais básica possível. Mas como não aconteceu ainda, o Catalista está dizendo, tu tá fazendo futurologia. Isso não vai acontecer, porque ele não tem condições de dizer, olha, isso vai acontecer e é bom que aconteça. Entendeu? Ele não tem condições de dizer isso. Porque ele teria que dizer, não, isso vai acontecer mesmo, mas veja bem, isso vai acontecer, mas tem que acontecer, porque vai ser bom, porque a economia vai crescer, bababá, bababá, babá. Ele pode falar isso? Não, não pode. Então ele tem que mentir. Que o Davi tá fazendo futurologia, que isso não vai acontecer. Sendo que vai, todo mundo sabe que vai acontecer. E aí depois não tem comunicação que resolva isso, tá? O governo agora ampliou ali a verba para publicidade. Acho certo. Não tem problema não, gaste publicidade. Vai resolver? Não vai. Porque não adianta você ver a propaganda no rádio e na TV do governo todo dia se tem uma cacofonia nesse discurso. Não adianta. o técnico, o tecnocrata é diferente do político. Ele falou, mas o governo é do Lula. Presidente da República que foi eleito, quem teve 60 milhões de votos, dado por você, por mim e por outros, foi o Lula. Então ele é que tem a outorga de dizer para onde que o governo vai. Então, se é ele que tem a outorga de dizer para onde o governo vai, e se o Haddad está fazendo a política que está fazendo, que eu volto a afirmar que eu defendo, é porque o Lula concorda. E o governo concorda. Então, por exemplo, sabe o que é... Por exemplo, quem ontem as pessoas devem ter tomado conhecimento daquele áudio do Ciro Nogueira lá na Faria Lima, fazendo discussão para emparedar o governo e emparedar o Haddad, por conta da isenção dos 5 mil reais do salário do imposto de renda, para tentar evitar com que o andar de cima pagasse mais imposto. Quem ouviu o áudio? Então, que amigo da Faria Lima é esse? Que amigo da Faria Lima é esse que vai taxar os caras?
Vai taxar os caras nos seus lucros e nos seus dividendos. Sabe o que atrapalha o governo? Sabe o que atrapalha o povo, ô Davi? É o discurso, sabe por quê? Porque o que atrapalha o povo é a especulação. É o que fizeram com o dólar. É o que fizeram com o dólar há um tempo atrás, que a subida do dólar fez subir o preço dos alimentos. Cara, esse debate foi uma humilhação, sabe, assim. Sabe que eu já não vou com a cara do Cantalice há muito tempo, né? Mas foi uma humilhação. Ele não conseguia responder nada. Ele fugiu o tempo todo. Ele não conseguia terminar o raciocínio que ele mesmo abria. É isso que vocês estão assistindo. É deprimente, sabe? É deprimente. E eu não sei por que ele aceitou, cara. Porque o debate que o Davi vinha fazendo no Twitter, que foi onde surgiu o papo deles debater, debate econômico. O Cantalice tem de patavinas de economia, cara. Entendeu? O cara é dirigente partidário, é advogado. Vai lá discutir economia com um economista. Só numa necessidade maluca de defender um governismo acrítico. Então foi bem constrangedor, eu diria. Sabe? Nós temos um problema concreto, e você mesmo fala dos pobres e miseráveis, que é a maioria da nossa população. O aumento do dólar afeta muito, porque ele afeta principalmente os itens básicos da economia. E nós vivemos, você sabe disso tanto quanto eu, que nós vivemos, essa inflação não é só uma inflação de custos, é uma inflação de demanda também. Por quê? Porque a nossa economia se expandiu e vai se expandir mais, porque o crescimento vai continuar. Nós crescemos 7% em 2 anos. E o mercado dizendo que a gente ia crescer 1,9% no primeiro e 2% no segundo. Nós crescemos 7%. E vamos continuar crescendo. Agora, essa inflação, ela, sim, de fato, ela é madrasta do nosso povo pobre. Então, esse é o nosso objetivo concreto. E aí, eu acho que nós não temos... que o governo não tem que criar marola, porque é isso que o especulador quer. O especulador ficou assistindo o seu programa aqui, com a entrevista do Haddad, para o Haddad dar uma escorregada para ele poder... Entendeu? O que ele está dizendo, se você não entendeu, eu vou explicar. Ele está dizendo assim, criar marola significa assim, é fazer qualquer declaração que possa soar como enfrentamento do governo à vontade do mercado. É isso que ele está falando, tá? Ele está dizendo, olha, se a gente tentar, se a gente fizer uma mínima declaração, se o Haddad não ficar repetindo o tempo todo que ele defende a austeridade, que ele defende a redução do gasto público, que ele quer gerar superávit, se o Haddad não ficar repetindo isso em todos os lugares, sempre o especulador vai agir, vai haver uma elevação do preço do dólar, isso vai ser inflação. O que o Cantalice está dizendo é, não dá para fazer nada. É isso que ele está dizendo. Não dá para dar uma declaração, muito menos enviar para o Congresso alguma coisa concreta. Não se pode criar uma marola, não se pode dar uma declaração com o mínimo de enfrentamento. Então, gente, depois não adianta me xingar. Por que Humberto, mas se for o Haddad, tu não sai de casa? Porque se é para regar nesse nível, então bota um cara da direita logo. Se o cara não pode dar uma declaração, muito menos enviar qualquer coisa para o Congresso, que está assumindo que não vai ter enfrentamento nenhum, qual é a diferença? Tô entendendo qual é a diferença, gente. É isso que ele está dizendo, não dá para dar uma declaração. Não dá, imagina, se o Haddad não pode... Porque vocês já repararam no Haddad? Em todo o discurso do Haddad, ele vai lá e vai reafirmar o compromisso dele com austeridade, vai reafirmar o compromisso dele com o Banco Central independente, ele vai reafirmar o compromisso dele com o superávit fiscal, ele vai reafirmar o compromisso dele com 100% das premissas do mercado. Ele reafirma o tempo todo não abrir nenhuma vez sequer uma divergência. Gente, eu não estou nem dizendo para o Haddad ter uma postura comunista, tá? Podia ser um desenvolvimentismo leve, vai, um pouco mais de ambição dentro daquilo que está dentro da economia política liberal mesmo. Que não seja só simplesmente repetir ipsis literis o discurso defendido pela Faria Lima. É lógico que a Faria Lima não gosta do Haddad, porque é burra e preconceituosa. Mas o que o Haddad faz de assíntoto também é tentar dizer para a Faria Lima, me aceitem. Eu sou que nem vocês, eu defendo as mesmas coisas que vocês. Alguns já entenderam, mas ainda é uma minoria ali. Porque eles são burros.
São absolutamente ideologizados. Porque não é de hoje que o Haddad e essa ala do PT tá dizendo para Faria Lima, nos aceitem, pelo amor de Deus, nos aceitem. Nós fizemos o trabalho que vocês querem fazer melhor que a turma de vocês. Nos deem um voto de confiança. É isso que o Haddad tá há tempos dizendo. Tá? Concordo, não é aceito, porque eles são burros. São movidos por ideologia. Entende? O Haddad é 10 vezes mais competente que o Guedes para executar o plano da direita. E o que o Haddad está dizendo para Faria Lima é: estão vendo? Olha só como eu sou melhor para vocês. Só que eles não aceitam. Tá? Só que eles não aceitam. Mas galera, vamos ficar por aqui, tá? Vamos ficar por aqui. Falta poucos minutos, mas eu acho que eu já mandei o recado que eu queria mandar. Se você chegou aqui no final, deixa o teu like, confere se está inscrito, deixa comentário. Se puder, ajuda na manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.